Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre alianças, um tema super importante dentro desse projeto que nasceu aqui no meu coração de mulheres de essência, resgate mesmo da essência da mulher. E alianças é um tema muito importante, porque a nossa aliança com Deus, primeiramente, a nossa aliança com a nossa família, com amigos, e a nossa aliança no casamento, né? Então, hoje eu vou trazer uma pessoa aqui muito especial para falar comigo, é uma amiga e irmã. Nós já nos conhecemos há mais de 10 anos. É aquela amiga que assim, a gente pode passar meses sem se falar, mas nós temos uma aliança. Então, quando a gente se fala, é como se não tivesse passado tempo nenhum. É uma mulher que eu amo, que eu admiro. É uma esposa maravilhosa, assim, incrível. Vocês vão conhecer um pouco da história dela aqui. Eu vou chamar, que ela já pediu para participar. E só lembrando que hoje nós usamos a referência, né, a essência de Ruth. Então, depois vocês leiam também, tá em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que é quando Ruth se compromete, determina mesmo essa aliança que ela tem com Noemi, que era a sogra de Ruth, né? Por mais que ela tenha perdido o marido, Noemi também tinha perdido o marido e o filho, no caso, e a Ruth não se afastou, muito pelo contrário. Disse que teria essa aliança com ela, de onde Noemi fosse, ela também iria, que o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth. Então, assim, a aliança de fato é essa união, esse elo que a gente abre mão até de muitas coisas para ajudar e estar com o outro. Então, a Jo, ela vai contar um pouquinho, deixa eu já chamar ela aqui. E ela tem muito dessa essência, como Ruth. Jo, se você estiver aqui, deixa eu já te chamar. Peraí, você aceita aí. Então vai ser muito especial. Vamos esperar aqui nossa convidada. Essa convidada que eu amo de paixão. Uma amiga incrível, uma irmã mesmo. Eu tenho duas irmãs de sangue, né? Que eu sou apaixonada, que eu amo muito. Mas Deus me presenteou com outras irmãs que, nossa, só me fazem evoluir, só realmente me ensinam muito. Eu aprendo muito com cada uma delas. Aê! Ah, Oi, amiga, tudo bem? tudo bom, e você, amiga? Tudo. Gostou da tua apresentação? Maravilhosa. Madrinha, afilhada, amiga, irmã, meu Deus, é muita... É mesmo, olha, esqueci dessa parte que é tão importante, gente. Eu sou madrinha de Pois é. casamento da Jo com o Rick. Esse Pois é. casamento incrível que ela vai contar um pouco aqui também sobre essa aliança que ela tem com o Rick. Inclusive, eu acho que a gente vai ter até uma participação especial aí, quem sabe. Mas antes de tudo, amiga, quero te agradecer por você ter aceitado. Imagina. Esse projeto é, assim, um projeto que, de verdade, eu sei que nasceu coração de Deus antes, né, de nascer no Sim, meu. E eu creio que muitas mulheres, e mulheres que estão aqui, mulheres que vão assistir depois, vão ser impactadas de alguma forma com a tua história. Porque eu acho que quando a gente determina aqui, coloca mulheres reais, com histórias reais, que têm essência de mulheres da palavra, a gente faz a diferença, de fato. A gente inspira, a gente transforma. Então, exatamente. eu queria começar assim, para você contar um pouquinho da tua história, principalmente da tua aliança com Deus, né? Como que foi esse caminho de ter essa intimidade com o Senhor? Se apresenta e vai contando. Aqui é um bate-papo normal.
Bom, vamos lá. Eu era de uma outra religião, né? E eu não estava bem espiritualmente, né? Eu nunca fui de muita bagunça, essas coisas assim, mas eu não me sentia preenchida. Eu me sentia muito vazia. E aí esse vazio eu não sabia como preencher, até então não tinha esse conhecimento. E aí eu também tenho uma amiga que a gente brinca que é amiga desde que nasceu, ela tem a mesma idade que eu. E aí a gente ficou muito tempo sem se ver por causa da escola, da faculdade, do trabalho, então fica mais corrida a agenda. E aí o dia que eu encontrei com ela mora na mesma rua que a minha mãe, ela falou que estava indo numa igreja e me convidou. Eu falei, eu vou. Só que no dia que ela me convidou, eu não pude ir, tinha colocado aparelho, estava bem complicada a situação. Aí passou uma semana e eu vim para a igreja. A gente vem meio, né, desconcertada, sem saber o que vai encontrar, qual a opinião que tem dos outros, né, de como é o lugar. Mas eu amei, assim, foi maravilhoso as coisas que eu vivi, né, naquele dia que eu vim. E aí acho que não demorou 2 ou 3 episódios, eu acabei aceitando a Jesus. E aí ele foi me preenchendo, né, ocupando todo aquele espaço vazio que eu sentia, aquela tristeza que eu não sabia o que que era. E hoje eu vejo que é uma tristeza, um vazio, que é exatamente o tamanho dele, né? Que é o que precisava ser preenchido por ele. Não seriam pessoas, não seriam coisas, não seriam nada, se não ser ele para preencher. E aí em 2013 foi que eu aceitei ele mesmo como o Senhor e Salvador da minha vida. Me batizei no ano seguinte. E desde então continuo e é uma bênção. Hoje eu vejo quantas coisas ele mudou na minha vida, ele me presenteou. É nítido o cuidado que ele tem, o amor que ele tem, nos detalhes, sabe? Então é maravilhoso. Aí acabei indo para o louvor, hoje eu sou secretária da igreja e é algo assim maravilhoso. A presença dele é sensacional. A gente vê o cuidado em cada detalhe. Desde o levantar ao deitar, enquanto a gente dorme, ele continua cuidando. É maravilhoso. Que incrível, amiga. Eu acho que é o que você falou, é muito forte. A nossa, o espaço que existe, às vezes, dentro do nosso coração é do tamanho de Deus, né? O tamanho de Jesus mesmo. Quando entra, preenche, transborda. Primeiro, faz todo um trabalhar em nós, faz a gente reconhecer quem nós somos, que somos filhas de fato, para depois a gente transbordar, né? Eu acho que a última live foi justamente sobre isso. A gente falou sobre viver o chamado. E para você ajudar o outro, você primeiro precisa estar bem, né? E eu acho que aí Sim, tem exatamente. essa aliança, né? A aliança com Jesus, a aliança com Deus. Mas muito bacana. E aí eu quero que você, depois de tudo isso, agora eu quero entrar um pouquinho na tua vida sentimental mesmo, que você me fale se você tá, esperava alguém, se você namorava, o que que você queria ou se você não queria, enfim. Me... Bom, quando eu entrei na igreja, eu não namorava. Só que como todo, qual adolescente nunca na vida já sofreu por amor, não é mesmo? Não teve nenhuma decepção, nenhuma desilusão. Então eu tava nesse processo de desilusão amorosa. Mas teve um tempo que eu comecei a acreditar que não existia relacionamento maravilhoso, que não era possível viver um casamento tranquilo. Essa era a convicção que eu tinha, porque ao redor, infelizmente, a maioria das vezes é o que a gente vê. Pessoas que reclamam do casamento. É muito difícil hoje você ver uma pessoa que fala, não, eu sou muito feliz, casa. Porque se você fala, vou casar, todo mundo, não, não casa não. Vai estragar sua vida, que não sei o quê. Então, o que eu tinha, né, de proximidade era isso, de casamentos que infelizmente foram frustrados, não deram certo, de pessoas que eram realmente infelizes. Então, por um período de tempo eu acreditei nisso. Não, não dá, sabe? É fato. Não existe relacionamento que dê certo. Só que quando eu entrei na igreja, eu comecei a observar muitos casamentos abençoados, lindos, maravilhosos. Inclusive, a gente teve como inspiração, né, um casal de líderes que eles... Nossa, até hoje a gente se inspira. E eu falei, pode dar certo. Acho que pode dar certo. E aí eu falei, bom, mas pode dar certo, mas se a gente, né, tiver alguns cuidados, algumas coisas. E aí, por um momento, eu acabei pensando, não, eu vou escolher, porque eu sei o que eu quero pra mim, o que é melhor. E aí a gente quebra a cabeça de novo, né? Eu falei, bom, eu cheguei numa fase que eu falei, não vou mais escolher. E eu lembro que eu tava no culto e eu vi uma ministração. E é assim, Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa, mas pede que Deus te dá.
Falei, nossa, que interessante. E aí eu tava nessa fase assim, sabe, amiga? Daquele não quero mais, não vai dar certo. E Sei. aí eu falei, eu vou fazer o teste. Vou fazer bem o teste. E eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, né? Que eu morava com eles ainda. E falei assim, eu vou escrever, porque se fala pra pedir que Deus dá, então eu vou escrever. E aí eu escrevi no papelzinho, eu não lembro onde eu coloquei o papel, acho que eu perdi. Mas eu lembro que eu tinha escrito algumas características, né? Que eu Sim. queria pra mim. Só que acima de tudo eu falei, Deus, eu não vou escolher. O Senhor vai colocar na minha frente, porque não dá. Eu sempre escolho errado. E aí eu lembro que nesse papel eu coloquei, eu quero um homem até 3 anos mais velho que eu. 3 anos mais velho que eu. Eu quero uma pessoa que honre a mãe, porque se não honra a mãe, quem foi quem deu a vida, não vai honrar mais ninguém, né? Para começo de conversa. Que seja trabalhador, né? O mínimo de tudo. Que seja um pouco mais alto que eu, o que não é muito difícil, porque eu tenho 1,59 de altura, então não é muito difícil. E que já tenha passado por uma frustração muito grande, amorosa, para reconhecer em mim realmente um diferencial, não só mais uma. E Uou! aí, passou um tempo, escrevi isso e deixei. Eu falei, Deus, eu não vou escolher. O Senhor vai fazer para mim. E passou um tempo, e aí eu tinha um amigo na época que realmente era amigo, nós nunca tínhamos conversado nada a respeito. E aí passou um tempo e tal, a gente foi conversando, e aí foi alinhando um pouco mais as ideias, né? Ele acabou abrindo para mim, né, que ele estava interessado, nós oramos. E quando a gente conversou, foi muito engraçado, que ele falou, eu tenho, na época, né, X idade. E ele era 3 anos mais velho que eu. Ai, meu Deus. Ama de paixão a mãe dele, honra demais ela. E eu falei, interessante. Aí era trabalhador e tudo mais, e me contou, né, algumas experiências passadas, e ele tinha realmente passado por uma grande frustração. Falei, Senhor Jesus, pronto. Ficou. Pronto, mas ainda assim, né? Falou, ó Deus, né? Vamos, eu quero sua confirmação, porque eu falei que eu não ia decidir. E fica aí a dica para quem tá, né, em busca do relacionamento e tal, o respeito que o homem tem pela mulher. Quando nós começamos a conversar sobre isso, nós oramos, ficamos um período orando, e ele falou para mim algo que me marcou e a gente até conta para outras meninas, né, para outras mulheres. Ele falou pra mim, eu só vou te dar o primeiro beijo quando de fato estivermos namorando. Porque, né, você sabe, sentimento, mexe com as coisas, você acaba decidindo, às vezes, o que não é certo. Sim. Então, nós conversamos mesmo, ficamos por um período conversando, até que nós decidimos namorar. Ele foi na casa dos meus pais, conversou com eles, e aí, então, foi quando a gente deu o primeiro beijo. Então, o respeito já começa aí, sabe, no começo do relacionamento. Acho que isso é muito importante e é o que faz a diferença. Já vê que não é só uma brincadeira, não é só coisas passageiras, é algo mais sério. E aí já começa aí. Então acho que é muito importante o respeito, sabe? Sim, amiga. E isso é muito sério que você falou, porque assim, além de você ter colocado, né, os principais critérios ali do que você queria pedir mesmo de fato para Deus, mas existe também o caminho de você reconhecer o que você precisa, né? Porque hoje eu vejo muitas mulheres que não sabem o valor que elas têm. Então, qualquer coisa que aparece, tá bom. Só que não. Serve qualquer. O que lançar em mim jamais jogarei fora. Ai, essa é ótima, adorei. Toma muito cuidado. Sim, então isso é muito bom a gente deixar claro aqui, até antes de ir um pouquinho mais para o casamento, eu quero voltar nessa parte da preparação, de fato. Você Sim. sabe que eu sou solteira, eu também tive algumas frustrações, né? A gente idealiza muito, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Adolescente, é o que você falou, toda adolescente. Príncipe encantado. Que é o príncipe vai chegar num cavalo branco, só que não, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí você vai até acumulando tudo isso. E quando você começa a se conhecer, de fato, entender o que precisa limpar, tirar, porque se você já tá com uma
carga de frustrações. E aí você vai se relacionando com outros e outros. Aquilo só vai aumentando. É uma bola de neve, né? E você vai sendo Você tóxico. vai jogando, sim, vai jogando as suas expectativas de agora no outro. E aí, às vezes, a pessoa erra em algum detalhe. Ah, não, vai ser igual. Então, esteja curada. Esteja você bem com você para uma outra pessoa. Não dá para unir. A gente brinca assim, né? A metade e metade. Mas eu acho que isso é muito relativo. Você em metade não vai conseguir completar outra pessoa. Então, você tem que estar completo para outra pessoa te transbordar. É diferente. É isso, amiga. Perfeito. Eu acho que as mulheres que estão aqui, e principalmente as solteiras, né, hoje precisam ter essa clareza, que para você se aliançar com uma outra pessoa, você precisa ter muito claro mesmo o que você quer, o que você merece, estar cheia para aí sim a outra pessoa vir para complementar, né? Mas então, voltando aí nessa parte de preparação, a gente pede muito pelo outro, o que eu quero que o outro tenha. Mas você Sim. chegou a fazer, assim, não sei, critérios também do que você tinha que ter para essa pessoa? Eu lembro que, eu acho que eu já comentei com você, quando eu era solteira, eu amo, até hoje, e amava assistir ministrações para mulheres casadas. Uhum. E eu comentava, as meninas falavam, você tá louca, né? Tipo, você nem namora e tá assistindo ministração para mulher casada. Eu falei, gente, mas eu tenho que me preparar de agora. Porque na hora da emoção, né, do que tá rolando ali, você não vai conseguir parar, raciocinar e pensar. Então, eu assistia muito a ministrações de mulheres casadas, sabe, dando dicas de como começar relacionamento, de como é de fato um casamento. Porque tem sim suas aventuras, né, suas dificuldades, todo casamento tem, mas a forma como você lida é que diz se é ou não um casamento de sucesso. E eu acho que deixar muito claro também, já no começo, eu sempre fui muito clara, eu não gosto de deixar subentendido as coisas, eu não gosto de falar, ah, não, a pessoa vai entender. Não, não vai. Principalmente homem, não entende. Você tem que deixar claro. Então a gente conversava muito. Eu lembro que quando a gente estava orando, eu falava para ele assim: se você fizer algo que eu não gosto, eu vou falar. E se eu fizer também para você, você me fala. Porque eu não vou saber que você não gosta, vou continuar fazendo porque para mim tá tudo bem. Aí pode ser que na sua cabeça é uma provocação, mas a minha é tipo, eu não sei. Então fala, seja claro, eu não gosto disso, ou eu gostaria que você fizesse isso. Acho que é claro. Então eu falava, Deus, não adianta também você pedir uma pessoa, né, idealiza aquele algo maravilhoso e as coisas que você pede você mesmo não é. Então isso é meio controverso. Então eu falava, graças a Deus, sou uma pessoa trabalhadora, sabe? Honro meus pais, amo muito eles. Acho que sempre um dos maiores medos também que eu tive foi de decepcioná-los, então, né, buscava sempre fazer as coisas certas. Porque eu sabia que se eu sofresse de alguma forma, eles iriam sofrer. Sim. E quanto eles batalharam, né, pra cuidar de mim. Então, sabe, tentava fazer as coisas certo, buscava em Deus direcionamento mesmo. E me preparava da forma que eu podia, aprendendo, ouvindo ministrações. Contava, né, alguns exemplos das mulheres casadas. Acontece isso. Eu falava, interessante, né? Então a gente pode fazer isso. Já me preparando sem nem namorado ter. E aí, quando de fato começou, já foi o que realmente, porque a gente é muito assim, a mãe é tudo igual, mas mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Casamento, você vê situações iguais. Sabe, a gente que é casado conversa com outras pessoas casadas, são a mesma situação. Minha mulher fala demais. Toda mulher fala demais. O homem é mais bagunceiro. A maioria, não todos, mas a maioria dos homens são bagunceiros. Então é isso, é muito igual. Mas você pode fazer o seu ser diferente, não no sentido das situações, porque é cabeça de homem, cabeça de mulher. Mesma coisa. Mas é o comportamento. Por que existem casamentos que dão certo e por que existem que dão errado? São a forma como você lida com a situação. Acho que isso é o mais importante. É não ir armado, sabe? É conversar, é se expressar de uma forma tranquila e, acima de tudo, agir com o outro como você gostaria que agisse com você. Eu acho que se no mundo as pessoas tratassem qualquer outra pessoa da forma como ela gostaria de ser tratada, as coisas seriam muito diferentes. Em todas as situações. Em todas.
Perfeito, amiga. Eu acho que isso diz muito sobre o tema de hoje, né? De aliança, Uhum. porque não é só sobre o casamento, mas é sobre você ter Sim. aliança com as outras pessoas, com os teus amigos, com a tua família, porque eu sei realmente que você sempre foi, desde a época da escola. Meu Deus, era aquela a filha que toda mulher precisava ser. Assim, você é uma inspiração. Começando por mim. Falei isso. Te admiro muito, porque eu acho que você trata as coisas com uma leveza e você é íntegra, é fiel de verdade. Não é só. Por isso que aliança, amiga, quando eu pensei em aliança, eu falei, gente, é a Jo. A Jo é assim, é aquela mulher que pode ficar, é o que eu falei na introdução, pode ficar meses sem falar comigo, mas a gente tem uma aliança. E quando eu conversar com você, se eu precisar chorar, se eu precisar rir, você tá ali comigo e, nossa, é aquela amizade que de fato Deus que mandou, porque só posso agradecer. E com relação à tua família também. Eu sei que você tem uma irmã, e aí eu quero entrar um pouquinho nessa parte antes da gente voltar para o casamento, mas com a Jaque, né? Então, como que era essa relação Aham. também de irmãs, essa aliança com a Jaque? É, ela é mais nova que eu, né? 2 anos e um pouquinho. E como toda irmã, né? Sempre, acho que quando mora muito junto, né? Dá aquelas intrigas assim, o que é normal, acho que qual irmã não briga, né? Então a gente tinha assim, né? Aquelas, não, porque eu quero a TV ligada à noite, que a gente dormia no mesmo quarto. Ah, eu quero desligada. Então coisas básicas assim, mas no geral a gente sempre foi muito parceira. Sempre cuidei muito dela, pego no pé até hoje. Cuido, defendo, tenho ciúmes mesmo, que é minha irmã. E procuro ensinar para ela, né, o que eu sei, o que eu aprendo, o que eu vivo. Mas ela é batalhadora, a bichinha é maravilhosa. Cuido bastante dela e é isso, acho que é parceria. Tem suas diferenças, mas. E apesar, mesmo que seja a mesma criação, são personalidades diferentes, né? Eu sou um pouco mais tranquila, ela já é mais agitada. Mas é isso, eu acho que é se completar. Hoje, né, eu casada, parece que a gente se aproximou mais ainda. Então, fica aí é verdade, né? Por exemplo, eu acredito hoje, sempre amei meus pais, minha irmã, mas parece que quando a gente casa, a gente ama mais. É incrível. Ou quando você vai, acho que morar, você que tá morando em Foz agora, deve sentir a mesma coisa, né? Torna mais precioso os momentos que vocês estão juntos, porque vocês não estão ali todos os dias. Tem algo de conversar, aconselhar. E é isso. Ela sempre me dá muita força também, até pro casamento. Eu brinco que ela correu mais pro meu casamento do que eu mesma. De montar as coisas, ajudar com as lembrancinhas. E vamos ali, e vamos ali, vamos ali. Ela sempre vai. É aquela que você pode ligar de madrugada, de manhã, de tarde, ela tá ali com você. A Jaque é maravilhosa. Incrível. Não, ela realmente é, eu também conheço, eu sou apaixonada pela tua família. Eu acho que vocês realmente são referenciais. E agora, amiga, eu quero voltar na questão da preparação, mas aí eu quero chamar um convidado especial, porque você já falou como você se preparou e o que você esperava também que Deus te mandasse, mas tem o lado do homem, e que eu acho importante a gente trazer esse olhar, porque aliança a gente está falando de união. Então, chama aí nosso convidado, que eu sei que ele tá aí pertinho. Cadê? Oi, Fala, gente! tudo bem? Tudo bom, Lê? Tudo certo. Ah, eu adoro fazer isso, né? Jogar você na fogueira, é isso, né? A minha já tá aqui, então. Ô, É Rick, pra isso, né? com certeza. Eu tava falando aqui com a Jo, você ouviu aí do ladinho, sobre a preparação, de fato, né? Porque às vezes a gente espera tanto que Deus mande a pessoa perfeita, faz uma lista. Eu digo até por experiência própria que eu já fiz isso, fiz uma lista com uns 50 itens do que eu queria. E aí a minha pastora falou assim: nossa, Uau, amiga, 50? isso, amiga. Acho que eu fiz 5 só, meu Deus, 50. A pastora que inclusive está aqui na live, ela falou assim: nossa, acho que essa pessoa perfeita não nasceu ainda, né? E nem vai nascer. Então reduza. Então, assim, só que aí que tá, né? Às vezes a gente espera tanto que o outro tenha tantas coisas, mas a gente esquece de ver
o que que a gente precisa ter, precisa ser para o outro. E a Jo falou um pouquinho da preparação dela, e eu queria ouvir agora de você, né? Como que foi também essa sua busca para se aliançar hoje com a Jo? Assim, na verdade, eu tenho uma frase que eu levo muito para mim e funciona assim de forma, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém sobre relacionamento, eu falo para essa pessoa, para esse rapaz ou para essa moça, que da mesma forma que Deus ama muito ele ou ela, Deus também ama muito a pessoa a qual ele deseja para se tornar o marido, a esposa. E se Deus, porventura, ele olhar o coração dessa pessoa e perceber que ela não é capaz, ainda faltam algumas coisas, sabe, para serem ajustadas, algumas coisas de falha de caráter, ou falha de algum comportamento, qualquer coisa que seja, o Senhor jamais vai entregar aquilo que é tão precioso para ele nas mãos de uma pessoa que não está capacitada para cuidar. Então, eu estava ouvindo vocês falarem, e você disse algo muito interessante. Você falou assim, nós geralmente, né, colocamos a nossa expectativa e muitas das vezes até a nossa carência, faltas que aconteceram no nosso passado, na nossa história, a gente coloca uma expectativa numa outra pessoa como se ela fosse poder preencher isso daí. E na verdade, como a Jo disse, ela não é a outra metade. Nós temos que estar inteiros, completos, sarados, e isso a gente só consegue de fato com um encontro com o Senhor. Quando nós temos um encontro com o Senhor e quando nós damos a chave do nosso coração para Deus, Ele começa a trabalhar, Ele começa a tratar, Ele começa a limpar, Ele começa a examinar as áreas que precisam assim de um cuidado especial. E aí a nossa oração ela começa a ser um pouco diferente. Nós oramos sim para que a pessoa ela tenha qualidades, e o principal, que ela nos ajude a nos aproximar de Deus, né? Mas nós também começamos a olhar para dentro de nós e começamos a orar, Senhor, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso mudar, porque casamento, relacionamento, são os dois. Tem que ser uma intencionalidade dos dois, não é um só, são os dois. Para dar certo, para ser algo leve, tem que ser os dois intencional. Né? Então, tem que ser uma oração, Senhor, que ela seja loira, que ela seja cheirosa, que ela seja maravilhosa, que ela seja uma mulher que me ajude a me aproximar do Senhor, que ela seja uma pessoa que entenda as minhas dificuldades e que ela possa me ajudar nas minhas dificuldades. Mas, Senhor, como Davi disse, sonda o meu coração, vê se há algo em mim que está errado, né, ver se há algo em mim que talvez mais para frente possa ser um empecilho no meu relacionamento e remova já agora, né? Então, se preparar em oração, colocando diante do Senhor, sabe, as qualidades, as características da pessoa que você deseja, porque sim, o nosso Deus realiza sonhos, eu creio e nós temos vivenciado isso no nosso relacionamento. Um dia eu sonhei com o meu relacionamento, um dia eu perdi o sonho, mas um dia novamente o Senhor me fez sonhar novamente. Eu tenho a Jo como concretização do meu sonho no nosso relacionamento, né? Então, Senhor, as características são essas, que seja morena, que seja loira, né? As mulheres, alta, no caso, baixa, né? Um homem alto, forte, que seja. Mas o principal, não se esqueça que tem que ser uma pessoa que ame ao Senhor mais do que todas as coisas. Eu sempre converso muito com a Jo e eu digo para a Jo assim, eu amo você, eu amo a minha mãe, sabe? Vou amar os nossos filhos de todo o meu coração, mas se um dia o nosso relacionamento não estiver bem, e se um dia, porque a gente está sujeito, né? São coisas da vida, acontecem, né? Ninguém é perfeito, 100% perfeito. Se um dia as coisas não estiverem bem no meu trabalho, sabe? Eu vou manter a minha aliança com você, porque a minha aliança está firmada com o Senhor em primeiro lugar. E aquele que já teve um encontro com, assim, um encontro verdadeiro com Deus. Quem já teve um encontro verdadeiro com Deus, sabe o preço que é ter esse encontro e sabe o quão caro é perder, sabe, esse relacionamento com o Senhor. Então, assim, não vale a pena a gente quebrar uma aliança com a esposa, com o Senhor em primeiro lugar, por conta de um momento de prazer ou qualquer coisa que seja, né? Não vale a pena negociar essa aliança, né?
Então, se um dia todas as coisas não estiverem bem, a gente mantém o nosso coração no Senhor e a gente sabe que, porque nós estamos nele, as outras coisas darão certo. Então, o preparamento passa por isso, né? Orarmos, pedirmos, nos prepararmos, sermos sinceros com nós mesmos, olhar para dentro de nós também, analisar as nossas falhas e entregar a chave do nosso coração para Deus e falar: Senhor, trabalha na minha vida, prepara a pessoa a qual só o Senhor sabe. Olha que engraçado, né? Vou até passar para você, mas olha que engraçado. Quando eu orava assim: Senhor, coloque uma pessoa na minha vida que, assim, o Senhor conhece ela melhor do que eu. Se eu fizer a escolha por mim mesmo, vai ser um tiro no escuro, porque eu não conheço o histórico, eu não conheço a personalidade, eu não sei do futuro. Eu não sei o que essa pessoa pode agregar ou não na minha vida. Então, assim, eu quero colocar nas tuas mãos e vai me dando sinais, sabe, dessa pessoa que é a pessoa para mim, que só o Senhor pode dar para mim, que é um presente do Senhor. E aí o Senhor, ele vai dando sinais, ele vai direcionando a gente com muito temor e muito sensível à voz do Senhor. E aí ele vai direcionando e muito mais do que dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa, e que é muito melhor do que a gente quer, na maioria das vezes, né? Sobressai os nossos pensamentos, é melhor e maior do que a gente imagina. Nossa, perfeito, Rick. Meu Deus, ó, uma aula aqui, principalmente para as mulheres solteiras que estão nesse momento de preparação. Eu acho que essa frase é incrível que você falou. Por mais que a gente tenha os critérios, que eu acho que é importante, sim, porque quando você tem essa sua aliança com Deus, primeiramente, a tua relação, você precisa saber também o que você quer e o que você não quer. Então, isso é importante. Exatamente. Mas ainda assim é estar aberta para falar: Deus, eu quero isso, mas o Senhor vai dar o que eu preciso, porque o Senhor conhece lá na frente, né? Conhece o meu futuro. E é a pessoa, eu acredito muito nessa união de propósito.